Hoje devemos encerrar o longo trecho sobre os interrogatórios a que Paulo esteve sujeito, depois de preso em Jerusalém, levado para Cesareia, esteve perante o governador Félix, depois o governador Festo, que recebeu a visita de um rei pequeno, de uma área pequena de lá, da região, e que também Paulo esteve diante dele, Agripa, como nós vamos ver aqui. Nós fomos até o versículo 20 do capítulo 26, em que Paulo contou a conversão dele. E foi nisso até o versículo 21. Isso. No versículo 20, ele encerra de falar o testemunho dele, começou lá no versículo 12, quando diz que estava partindo para Damasco e tal, e conta toda a sua conversão. Claro que aproveitando não só os ouvidos do rei Agripa, mas do governador Festo, que estava lá, de todas as autoridades da cidade de Cesareia, onde ele estava preso. E quando entrou no próprio testemunho dele de conversão, aí ele encerra no versículo 21, dizendo que o 19, que não foi desobediente à visão celestial. Aí ele descreve um pedacinho do ministério dele, um resumo. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, aqueles que não são judeus, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O mesmo resumo que eu acabei de fazer na ceia, do que seria a conversão a Jesus Cristo. Arrependimento de pecado, pedido de perdão, uma conversão a Cristo e passar a servir a Deus. Esse é o Evangelho. Paulo resume aqui em poucas palavras o Evangelho. Aí no 21, ele entra mesmo no motivo pelo qual ele estava lá preso naquele momento, porque ele foi preso em Jerusalém e levado para Cesareia. Já expliquei isso, não vou mais entrar em detalhes. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Agora ele vai localizar o assunto mesmo, contextualizar o que estava acontecendo. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão deste texto e dessas verdades aqui, que ela cale fundo nos corações de cada um, conforme cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já expliquei para vocês que eu estou me demorando nessas entrevistas que fizeram com Paulo, para não dizer depoimentos, que ele foi obrigado a fazer, para aprender com ele lições valiosíssimas de evangelismo pessoal. Que nossa igreja, inclusive em particular, está precisando umas boas injeções nesta área, reativar o departamento de evangelismo na igreja, que há algum tempo está vago, o cargo de coordenador. Então, é até bom eu ter a oportunidade de incentivar mesmo a igreja para o evangelismo pessoal. Então, observe como foi coragem de Paulo, olhando para um rei e olhando para o governador, que era mais importante do que o rei. Já expliquei isso, porque o governador se reportava a César, lá de Roma, e o rei era um reizinho pequeno de uma regiãozinha lá, não tinha muita importância, não. Mas o forte ali era o governador, que tinha o poder de vida ou morte.
sobre Paulo. Aí Paulo tem a ousadia de acreditar a Deus o fato de ainda estar vivo. Não sei se vocês notaram isso. Alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje dando testemunho. Eu estou vivo, não é por causa de vocês, não é por causa de César, não é por causa de ninguém. É porque Deus tem me conservado com vida, com saúde, com disposição para pregar o evangelho dele. Nunca esqueça de dar crédito a Deus por tudo o que você tem. Talvez seja um pouco de ousadia você chegar para o seu patrão e dizer assim, pois é Deus que me sustenta. É de Deus que eu recebo o meu sustento. É um pouco de coragem, né? Porque você pega um patrão meio enfesado e orgulhoso, dizer, como é? Você recebe o seu sustento é daqui, da minha empresa, que eu fundei e dou duro para cuidar e tal. Você vem dizer que o seu... Que tal passar pelo RH e receber sua demissão agora? Seria, acho que, muito grosseiro dizer isso e fazer isso. Mas é muito provável que no coração de um homem desse dissesse, esse camarada é corajoso, ou ousado, ou atrevido. Dizer para mim que ele depende do dinheiro, é de Deus. Diga, agora com jeito, né? Agora também podia dizer, e o Senhor é um instrumento de Deus, através do qual Ele me dá o sustento. Tudo bem, também. Mas o crédito é de Deus. Sempre. Se você deixar de dar crédito a Deus em alguma coisa, seja no seu dinheiro, sua saúde, seja no que for, sua família, o que for, se você deixar de dar crédito a Deus pelo motivo que vier na sua cabeça, saiba que você estará magoando a Deus. E nem estará sendo justo, nem correto, porque Ele merece crédito. Dê crédito a Deus, especialmente em momentos difíceis como esse, que Paulo diz assim, é por causa de Deus que eu estou vivo. E ainda agradece a Deus a oportunidade de pregar a pequenos e a grandes. Então, veja como Paulo foi genial aqui. Primeiro, ele mostra coerência, dizendo que o que ele estava ensinando havia sido predito por Moisés, no caso a lei, e pelos profetas do Antigo Testamento. Eu fui preso por isso. Não tem coerência nisso. Aproveitou para afirmar tudo o que ele queria, se concentrando em Jesus, o Nazareno. Claramente ele disse aqui, o Nazareno, Jesus, aquele que mataram e que chama um morto que parece que ressuscitou, um morto chamado Jesus, como vimos na mensagem passada. Aquele homem, realmente ele viveu aqui mesmo, ele é de Nazaré mesmo, onde ele foi criado, né? E humilde, simples, ele mesmo. E mataram ele mesmo, é verdade. Pois ele, por incrível que pareça aos seus ouvidos, ele era o grande Messias que todos os judeus esperavam há décadas, séculos. Ele, aquele ali, que morreu numa cruz, ele mesmo. Então ele, de uma maneira corajosa, mais uma vez falando da coragem dele, mas ele aproveita então para dizer o que ele queria dizer. Ele padeceu na mão dos próprios judeus, é o caso, morreu, depois ressuscitou dos mortos para nunca mais morrer, ou seja, ele era o primogênito de entre os mortos, novidade grande isso aqui, muito grande. Mas ele não parou aí, e ele disse que o ministério de Jesus não se limitou aos judeus. E agora ele faz uma nova afirmação, talvez ainda mais ousada de todas, para o ouvido de um judeu. Ele abre o leque, o alcance do ministério de Jesus para todos os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Então só existem dois tipos de pessoas no mundo, dentro dessa classificação, judeu ou gentio.
Então, um momento, o ministério dele não era só para os judeus, não? Não. Era para os judeus, em primeiro lugar, mas abarcava também todos os gentios. Ele diz isso. Para nós, isso pode parecer sem grande importância, mas é muito forte. Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo judeu e aos gentios, os dois. Ora, judeu mais gentil é igual a mundo, humanidade. Porque não há alguém que nem é judeu, nem é gentil, e é o quê? Porque gentil é o que não é judeu. Simples. Como eu disse, para nós não quer dizer muita coisa hoje, nesse contexto em que vivemos, e já acostumados com a pregação do Evangelho aberta a todo o planeta Terra. Mas na época lá, dizer que Jesus, o Messias, querido dos judeus, esperado, que viria salvar o povo deles, para eles, era uma coisa deles, de muito orgulho, muita alegria e muita expectativa. Já veio? Já. É aquele? É. E não é só para nós não que ele veio isso. Não. Para os gentios também. Também. Ele oferece o que para os gentios? A mesma coisa. A mesma coisa em termos de salvação? Sim. Em termos do aspecto da nação de Israel e o reino lá, é outra coisa. Mas a alma, uma alma perdida, condenada ao inferno, tanto do judeu como do gentio, estava agora com a oportunidade espetacular oferecida, abertamente por Jesus Cristo. Sempre foi aberto, na realidade, mas e alguns gentios foram salvos ao longo da história até Jesus Cristo chegar. Mas é bastante secundário e teria que explicar melhor isso aí. Mas realmente a abertura foi Cristo, quando veio, que tornou realmente acessível, abertamente. Então, esse era um ensino intolerável para os judeus, um Messias muito do fraco, o homem que vem nos salvar, liberar o nosso país, poderosíssimo, e eles, muitos criam que ele de fato seria divino também, esse Messias. É isso aí, e morreu numa cruz, crucificado, o pior tipo, o tipo mais indigno, abjeto de morrer na época. Esse é o nosso Messias. Não dá. E para os gentios, arrependimento de pecados, conversão a um homem, eu vou me converter a um homem, vou adorar um homem, ainda mais um homem estranho, que dizia umas coisas esquisitas e terminou, coitado, abandonado por todo mundo, traído, nem soube prever quem era o traidor dele, acabou foi numa cruz, desastradamente. Muitos olham assim a Jesus Cristo, muitos olhavam e ainda olham. Então era algo ruim de ouvir, tanto para um quanto para o outro. Mas, intolerável ou não, este é o verdadeiro Evangelho. E o que é intolerável, o que entra de uma maneira ruim, arranhando, só quem é crente sabe como um dia se torna doce como mel para a alma daquele que é tocado pelo Espírito Santo. E aquele Jesus Cristo, independentemente do que nós pensávamos antes da conversão, uns de uma maneira boa, outros neutra, outros hostil, não importa. Chega o momento em que o pecador realmente entende no seu coração que ali está realmente o Salvador do mundo, o Salvador dos gentios e o Salvador, ou usando o termo mais técnico para ele, Messias dos
judeus. Com um detalhe muito importante, é que alguns podem confundir, ou sem conferir bem nas Escrituras, a expressão Salvador do mundo, como o próprio João Batista disse, eis ali, né, o Salvador do mundo, ele foi chamado assim de fato, mas esse Salvador do mundo não é que ele salva automaticamente todo pecador, quer o pecador queira, quer não queira, é uma coisa automática. Não. Então ele não é salvador do mundo, ele é salvador do mundo porque o sacrifício dele teve poder suficiente para que todos os seres humanos nascidos desde Adão fossem salvos. O sangue de Jesus Cristo tinha poder para perdoar o pecado de todo ser humano que já nasceu desde Adão e Eva. Então, nesse sentido, o convite ao Evangelho, ele é universal. Porque não tem um lugarzinho escrito dizer, bom, chinês não vale. Paquistanês não está valendo. A gente convida, mas não está valendo. Está. Realmente, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ele disse. Então, é uma oferta de boa fé e uma oferta geral, universal, como se diz, embora não seja o universo, mas na Terra, nesse aspecto, realmente. Então, ele é o Salvador do mundo, nesse sentido, sim. Todo ser humano estará no céu, salvo por Cristo? Absolutamente não. A maioria não estará. Ele disse isso. Que o caminho que leva para a perdição é largo, e a porta que leva para esse caminho é espaçosa, é larga. Agora, a portinha que leva para o caminho da salvação é estreita, o caminho é apertado. Por que essa equação? Não sei. Ele não explicou, mas é. Isso é uma imposição, é algo que Deus quer assim, e ponto final. Então, a maioria dos seres humanos não querem saber de Jesus Cristo. Não querem. Não querem. Então, vão continuar da maneira como nasceram, ou seja, longe de Deus, sem possibilidade de perdão de pecados. E uma minoria é tocado, vê, enxerga, se humilha diante de Deus, pede perdão. Sim. Então, compete o que a mim, então, pastor? Diga aí o que me compete. Compete você examinar a Bíblia. Tudo que eu estou dizendo aqui é com a Bíblia aberta e com base na Bíblia. Examinar e conversar com Deus. Conversar com Deus, e pastor, é místico. Eu não sabia que ele era assim. Não. Não tem misticismo nenhum. Você chegar em casa e dizer, Senhor Deus, Tu existe mesmo. Uma vez eu falei com um ateu. De conversa com Deus. Não, mas eu sei que você vai já dizer que Deus não existe. E qual é o problema se você conversar com alguém que não existe? Isso vai cair suas orelhas? Não, você perdeu tempo. Pior das hipóteses, você perdeu tempo. Conversou com um ser que não existe. Vai que ele existe. Que você não é radical, a ponto de achar que só você tem razão no mundo. Bonito. Então, os milhões, bilhões de pessoas que creem que há um Deus, estão tudo errados. Bonitão você, hein? Einstein é burro perto de você. Desculpe a palavra. Não, então, admita a possibilidade, mostre que você tem um pouquinho de inteligência. Pouquinho. E de bom senso e de lógica. Então, admita que Deus, talvez, quem sabe, porventura, remotamente, exista. Meu amigo, se ele existir, você está liquidado. Eu não quero estar perto de você, porque vai acontecer com você. Então,
No pior das hipóteses, você perde tempo falando com um ser que não existe. E no melhor, você abre uma relação com ele. Porque se ele existe, ele é Deus. Se ele é Deus, ele conhece seus pensamentos. E se ele é o Deus da Bíblia, ele é amor, ele é bondoso. Ah, mas não me parece bondoso, parece muito injusto, porque é cheio de pobre, cheio de dor, uns têm dor, outros não têm e tal. Ele diz que é, deixa isso para depois. Deixa para entender isso depois. Mas ele diz que é bom. Ele diz que é a verdade. Então assuma que é. Assuma. Você não tem nada a perder com isso. Você não pode imaginar o que esse Deus que você nem crê que existe. E que existe, eu lhe garanto. Você chegar humilde diante dele e dizer, Senhor, se tu existires mesmo, me ajuda. Eu estou ruim. Ando triste, ando com vontade de morrer. Ando com vontade de deixar minha mulher ou meu marido. Não está bom, não. Eu ando angustiado, acordo de noite sem poder dormir. Está horrível a minha vida. Estou com raiva de mim mesmo, quase nojo. Diga o que você quiser dizer para ele, diga. Ele é Deus, ele está ouvindo. Ele não vai sair saindo para dizendo para ninguém, não. Não vai sair dizendo para ninguém. Não. É com ele isso. Esse é o Deus da Bíblia. E que qualquer um pode conversar com ele nesse sentido. Agora, talvez o místico dissesse aí, a sua cama vai tremer. E o lustre vai balançar. Nesse momento, você vai ver uma luz entrando pela janela da sua casa. Pode parar, que já não é mais o pastor Mauro que está falando. Deus pode fazer tudo isso? Pode. Mas não é como ele costuma fazer. Especialmente desde o tempo do Novo Testamento para cá, em que manifestações sobrenaturais assim, ele fez algumas vezes no Velho Testamento. E alguns no Novo também, gente. Eu já falei para vocês em Atos. Mas não conte com isso, não. Conte o que ele lhe ouviu. E vai considerar e vai mexer com você. E quem está falando é alguém que passou por isso. Eu passei por isso. Acho que cada um aqui que é crente pode dar um testemunho parecido com isso. O fato é que Paulo, no versículo 24, voltando, agora aconteceu algo desagradável. Paulo estava animado, né? Contando para Agripa, que esse entendia bem de judeu, Festo não entendia coisa nenhuma de judeu, mas Agripa entendia. E Paulo animado, falando de Cristo, que ele foi o primeiro que ressuscitou para anunciar luz ao povo, os judeus e aos gentios e tal. 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo, que era o governador, o poderoso mesmo, o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Com grosseria, muita arrogância, ele interrompe com um grito, então. Chama Paulo de louco. E a culpa era do conteúdo do que Paulo estava dizendo. Está dizendo coisa muito estranha, muito esquisita, especialmente para ele, que não entendia bem disso, esse Festo. Então, esse negócio de salvação, judeu, gentil, empolou na cabeça do pobre do Festo lá. E ele, desesperado, interrompeu Paulo e para, tu está meio maluco. 3 anos antes, olha o que Paulo escreveu, 1 Coríntios capítulo 1. 3 anos antes, Paulo havia escrito isso aqui. 1 Coríntios 1, 18 em diante. Certamente a palavra da cruz é o quê? Como? Loucura. De que foi que Festo chamou Paulo?
Louco. Literal. Estava acontecendo literalmente o que Paulo havia comentado que estava acontecendo com a pregação do Evangelho. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha o contraste. Loucura de um lado, poder de Deus do outro. Por isso é que quem não conhece a Deus, olha para um crente e acha muito esquisito, muito estranho. Não entende muitas coisas que a pessoa faz, diz, o crente lá, porque é esquisito. Só pode ser. É loucura para um e poder de Deus do outro, é um contraste muito grande. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Vocês vão achar louco o crente ou as coisas de Deus, porque eu quero que vocês achem minhas coisas loucas. Foi assim. Deus aniquilou a sabedoria dos sábios. Não é que Deus estava choramingando num canto do céu, isso é que coisa. Lamento muito um plano tão bonito desse de salvação. Eu mando meu próprio filho, segunda pessoa da Trindade, assumir forma humana, se encarnar, como se costuma dizer, viveu lá, morreu sem necessidade própria, não tinha pecado, ressuscitou, voltou para o céu, algo lindo. E ele oferece ao mundo inteiro o poder do sangue dele de limpar pecados. E os sábios, os prêmios Nobel, os grandes, os PhDs, estão chamando isso de loucura. Como é que pode? Ele não podia ter feito alguma coisa melhor, então. Esse não é o Deus da Bíblia, não, gente. O Deus da Bíblia é soberano. Ele não pede opinião para ninguém. E não precisa da simpatia de ninguém. Ninguém. Tem muito pregador aí que só falta implorar, pelo amor de Deus, se entrega a Jesus Cristo. Ele fica triste olhando o quanto ele sofreu e você não se entrega a ele. Não faça isso não, só falta dizer, coitado de Jesus Cristo. O céu tem tão pouca gente, não valorizaram o trabalho dele. Vamos lá, ajude, coopere, faça valer mais a morte dele. Tá. Sabia, para mim é quase blasfêmia. Jesus não pede para ninguém se converter, não. Ele oferece de cima para baixo a conversão. Você quer ser salvo? Quer? Venha para mim, venha para mim. Venha para mim. Vinde a mim, todos estáis, o que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu. Não quer não? Não venha. Não venha. Ele diz lá na outra passagem de João, não quereis vir a mim para terdes vida. Não querem, ok. Então não pense você que Jesus Cristo é um pobre coitadinho, desesperado por alguém que vote nele, né, na campanha eleitoral, seja lá o que for, eleitoral espiritual. Vote em Jesus Cristo, fique com ele, apoie o partido dele. Que conversa! Não. E você não vai estragar o céu, depois que você se converteu, porque o Espírito Santo habita em você e aplicou sobre a sua alma o sangue de Jesus e lhe limpou, porque você ia acabar com o céu. Você, ruim danado, eu, qualquer um de nós. Então, o Deus da Bíblia é assim. Eu vou mandar pregar o Evangelho pelo mundo inteiro e eu vou endurecer o coração dos sábios. Mas, senhor, qual é a lógica? Como? Você me ousa perguntar qual é a lógica? Você quer que a sua lógicazinha de micróbio entenda a minha lógica? E outra coisa, a sua lógica, ela está ligada com a consciência de alguém que peca, turvo. Então, você acha que você, com a sua lógica, vai entender a minha lógica? Ou você crê
ou não crê no que eu estou dizendo. Então, ele cegou o entendimento dos sábios, mas para alguns que ele escolheu, ele deu a graça da fé. Pode ser contra a lógica, pode ser contra o que for. É a graça da fé. E o pecador sabe o valor desta fé quando ela chega e vê como a sua alma agora fica amaciada, macia, receptiva às coisas de Deus e querendo resolver, e encontrando o caminho para resolver isso. O quê? Pedir perdão, crer e pedir perdão. Mas é um plano maravilhoso. Eu sei que é maravilhoso. Como é que os homens chamam de loucos? De louco um plano desse? Porque são aqueles que se perdem. A Bíblia está dizendo, Paulo esclareceu isso tudinho, está claro. Aqui. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Ainda Paulo em 1 Coríntios 1, 20 agora. Onde está o sábio? Diga aí, apareça. Onde o escriba? Vamos. Ele está desafiando Paulo aqui. Paulo está desafiando essa turma aqui. Onde está o inquiridor deste século? Aquele inteligentezão que anda, o filósofo, que anda perguntando as coisas, questionando tudo e sugerindo um monte de filosofia esquisita. Então, vamos lá, apareça, diga aí, vamos discutir. Porventura, ele repete, não tornou louca a sabedoria do mundo? Vocês são os loucos, vocês são loucos. Essa aqui é a verdade. Visto como na sabedoria de Deus, aliás, eu acho que já cheguei no 25, ok. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu pela sua própria sabedoria. Então, Deus quis que o pecador não chegasse até Cristo por si só, por um poder inerente a ele próprio. Não adianta você sair dessa porta e dizer, eu gostei dessa pregação, mexeu comigo, quer saber de uma coisa? Vou me converter. E é hoje mesmo. Chegar em casa lá, 11 horas da noite, eu vou falar com Deus e vou dizer que tudo bem, eu desisto de lutar, eu aceito como meu Salvador Jesus Cristo. Bom, agora eu estou salvo. Olha, está cheio de gente assim, que pensa que passou por uma conversão bíblica e não passou. Que fez uma entrega do jeito que alguém está no partido A, e vai para o partido B e vai lá e se filia a outro partido. Mudou de partido, acabou o namoro com a moça, começou com outra. Esse tipo de coisa vai aqui, vai ali, muda de religião, como alguns pensam. Não é bem assim, não. O que isso quer dizer aqui? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então você não vai chegar hoje à noite e dizer assim, eu vou me entregar a Deus, porque não é razoável mesmo isso, ou por aquilo, ou por 1000 motivos, que não seja algo perfeitamente alinhado com a pregação da palavra de Deus. Senhor, eu estou me convertendo agora, sabe por quê? Porque eu estou moído por dentro, estou desesperado. Opa! E a tua palavra diz que todos estão afastados de Deus. E eu todo dia, 1º de janeiro, eu juro a mim mesmo, faço por escrito, ainda jogo no pé de uma santa, que eu vou cumprir agora, que eu vou ser diferente, que eu vou fazer mais aquilo com minha mulher, com meu marido, com meus filhos, ou com dinheiro, ou isso, aquilo, eu vou mudar a minha linguagem, eu vou mudar, e não mudo, não mudo. Então a tua palavra tem razão, quando ela diz que o ser humano está perdido nos seus pecados, e é o que eu estou, Senhor, tu é perdido, condenado mesmo, e como a tua palavra diz, para o inferno. Ui, pastor, não gosto nem dessa palavra. É bom começar a gostar. Quando eu digo gostar, não é bem gostar, é respeitar e saber que ela é real. A palavra indica algo absolutamente real. Eu nunca contei, mas dizem que quem mais falou inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Ele próprio. Então, muitos pensam que inferno
é negócio de marchinha de carnaval, o diabo aqui com os chifres, um rabo, né? Essas coisas de gozação. O inferno está cheio de mulher bonita, é kkk e tá. Olha, não brinque com esse negócio, essa coisa chamada de inferno. Jesus falou dele, falou com palavras fortíssimas, vou dizer palavras claras. Não são bem claras porque são metafóricas, onde o verme nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, onde haverá choro e ranger de dentes, eternamente. Então, eu não sei explicar exatamente isso, a nossa mente nem alcança. Do jeito que a gente não alcança a maravilha que vai ser o céu, a gente não alcança o terror que vai ser o inferno. Mas eu gosto de vez em quando de dizer, um lugar em que o verme nunca morre, não deve ser muito agradável. Ainda mais quando ele fala em fogo, calor, choro, ranger de dentes, pavor, é muito ruim. Então, quando você for falar com Deus, quando você pensar em conversão, sim, lembre-se da palavra inferno, não só da palavra, mas do próprio inferno para você. Pastor, ele vai me deixar apavorado, devia deixar apavorado e meio. É uma maravilha você ficar apavorado. Porque se alguém está correndo para um precipício, que não está vendo o fim, eu estou, meu amigo, tem um precipício aí, então, não diga não que ele vai ficar apavorado. É claro que eu quero que ele fique apavorado com o precipício e ele pare o mais rápido que ele puder e saia correndo de pé do precipício, é óbvio. Então, a pregação do inferno é para apavorar mesmo. É a melhor coisa que pode acontecer com a alma humana sem Cristo, é se apavorar. E dizer assim, eu preciso de ajuda. E se humilhar diante de Deus. Então, quando você for conversar, quando em si, eu espero que seja quando você for conversar com Deus, se aproximar, você que não é crente, você pode usar à vontade, deve usar, porque a Bíblia diz, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É esquisita a pregação, reconheço. Difícil conceber. Quer dizer que Jesus é homem e é Deus ao mesmo tempo? Quer que eu engula essa? Quero. Não vou usar a palavra engolir, né? Vou usar a palavra crer. É muito mais simpática, né? Quero que você crê nisso. Mas eu não entendo. E quem mandou você entender as coisas insondáveis de Deus? Ninguém, nem o próprio Deus. Ele nunca mandou ninguém entender as coisas dele. Ele já foi dizendo, minhas coisas são muito mais elevadas do que a de vocês. Mas muito, muito mais. Vocês não entendem mesmo, não. Coitado, eu fico com pena quando ele diz assim, pastor, no dia que eu entender esse negócio da justiça de Deus, eu tenho uma bronca com isso aí, essa disparidade social, não entra. Então, eu me entregar a um Deus desse, não. Quando eu entender a justiça de Deus, me entender mesmo, aí eu me entrego a Ele, quando eu entender muitas coisas que eu não entendo ainda. Felicidades no inferno. Eu não digo exatamente assim, mas talvez um pouco parecido. Ou seja, não espere entender todos os mistérios de Deus, porque você nunca vai. Você acha que Paulo entendia? Ele tentou explicar lá em Romanos 8, foi por acolá, no fim disse, graça de Deus, maravilha, profundidade da riqueza, do poder, da sabedoria. Como se fosse, eu desisto de explicar isso aqui, é maravilhoso mesmo, eu vou acabar explodindo aqui de tanta alegria, tanta felicidade em comunhão com esse Deus. É assim. Então vamos continuar com Paulo enfrentando exatamente o que ele disse que ia acontecer, né? Loucura para os outros. Aí ele levanta lá o festo, és louco. Aí Paulo, que não tinha papo na língua, governador, louco és tu. Não, nada disso.
Versículo 25. O crente não pode se dar o luxo de ter tipo de explosão, não. É para ser chamado de louco mesmo, quantas vezes for, tudo. Até uma certa agressão, se for o caso, para sofrer, sofra. É duro, é difícil. Então deve se sujeitar e se preparar para uma reação muito forte à pregação do Evangelho. Aí no versículo 25, Paulo com muita calma, estava lá em 1 Coríntios, Paulo com muita calma responde aqui: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, ainda tratando o homem com a deferência que ele merecia, ele era um governador poderosíssimo. Não estou louco, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, bonito, né? Elegante, você vê o nível aqui. E ele está no ponto em que o Festo reclamou, né? Tuas letras se fazem delirar, está lendo demais. Não é isso não, seu governador. Eu digo palavras de verdade e de bom senso. Você vê a contradição dele com relação às palavras de Festo, e a coragem, novamente, de negar enfaticamente o que o governador tinha acabado de dizer. Estava acontecendo só o contrário. Tu estás me chamando de louco pelas minhas palavras, e as minhas palavras são só verdade e bom senso. Bom senso quer dizer juízo. O contrário. É o famoso discordo respeitosamente. Total e respeitosamente. É o que Paulo está. Ou seja, ele não engoliu. De fato, estudo, a gente fica meio confuso. Nada. Estou falando do que é verdade e que é juízo. Bom senso. Lembre-se desse recurso. Está sempre aí à sua disposição quando você evangelizar. Não porque Jesus foi um bom homem, certamente grande político, grande líder, mas esse negócio de ser Deus, não. Aí, meu amigo, você desculpe aí, mas eu não aceito, não. Eu acho até um absurdo isso aí. Não é bem assim, eu discordo. Porque isso, ou seja, você pode dizer quantas vezes você quiser, e vai ter que dizer algumas vezes. Porque para pregar um evangelho que o outro não conhece, ou se conhece, não aceita, é claro que vai ter alguns choques, alguns embates. Então, você tem no seu evangelismo pessoal, você tem que ter habilidade em levar isso adiante. Assim você perde. Você perde. Não leva desaforo para casa. Então, vai arranjar outra atividade que não evangelizar a palavra de Deus. 26 e 27. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, por quando nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Vocês estão vendo o que Paulo fez aqui, gente? Festo se levanta e o chama de louco. Aí Paulo diz assim: governador Festo, eu não sou louco, estou dizendo palavras de verdade e de bom senso. Aliás, rei Agripa, ele deixou Festo de lado. Ele ficou falando o tempo todo, foi de Agripa, que eu já disse, esse entendia de judeu. Esse conhecia bem a história dos judeus. Esse conhecia bem. Então, Paulo não perde um segundo mais, já tinha perdido antes, com Festo. Ele apenas faz o mínimo, quer dizer, discordo, e ainda o mínimo bem corajosozinho, discordo, porque eu estou fazendo só o contrário, mas, ó, rei Agripa, e vai para Agripa, como ele diz aqui, no versículo 26 mesmo, porque tudo isso é do conhecimento
do rei. O rei não era Festo, não, que chamou Paulo de louco, era Agripa, estava calado. E era Agripa que Paulo estava contando toda a história da conversão dele, tudo. Era Agripa, não era Festo. Festo estava ouvindo que estava lá, e era a autoridade máxima lá. Mas era ao rei que ele estava falando. Estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Oculta a quem? Ao rei Agripa. Tudo isso você sabe o que está acontecendo. Ele era bem informadíssimo, ele vivia na região. O reinozinho dele era naquela região onde ficava Israel, da época. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Ei, Paulo aqui foi muito ousado. Ele botou Agripa para falar das convicções dele. Não se faz isso com o rei, normalmente. O rei é que bota você para falar e para confessar, mas há um rei, especialmente na época daquela, não nos faz nenhuma pergunta. Pergunta a alguém dele para perguntar ao rei. Eu trouxe um presente, o senhor quer? Não. Tinha alguns que se aparecesse na frente dele, lembram? Matava. Se aparecesse na presença do rei sem pedir permissão anterior. Esther ficou com medo de morrer por isso. Vocês se lembram da história. Ou seja, falar que, embora reconheço que esse Agripa não tinha esse poder todo, mas era um rei e tinha dignidade real. E Paulo vai fundo, rapaz, corajoso. Diz assim, eu acho que você crê nos profetas. Não crê? Ele constrangiu o rei a dar uma resposta. E a resposta é interessantíssima. Forte. Então, Agripa se dirigiu a Paulo, talvez muito constrangido, muito a contragosto, não sei o que estava no coração dele, e disse, por pouco não me persuades a me fazer cristão. É uma quase conversão. Conversão pela metade, um aborto. Se a conversão for um novo nascimento. Algo parecido. E deve ter causado muita admiração nos presentes, inclusive Festo. Festo, governador, tinha acabado de dizer que Paulo estava dizendo era loucura. Aí o rei lá disse assim, eu quase me convenço. Tanto que há comentaristas que pensam que aqui tem muita ironia do rei Agripa. E que ele não foi tão assim oposto ao rei, ao governador Festo, e que ele estava meio ironizando. Tu com essas bobagens aí quase me convence. Assim. Alguns acham isso. Não sei. Pessoalmente, eu sou mais inclinado a achar que ele mexeu fundo. Que Paulo mexeu fundo no coração deste rei aqui, pela exposição perfeita que Paulo acabara de fazer aqui. Seja como for, há um efeito duplo na frase do rei Agripa. Expõe Festo, governador, como um tolo ou insensato, e que Paulo era um expositor muito hábil, a ponto de ter mexido com o coração dele mesmo, se é que ele foi sincero, que eu creio, não posso afirmar, mas acho que sim. Ele considerou seriamente a possibilidade de se converter a Jesus Cristo. É o que ele diz aqui. E vamos tomar como verdadeiro. Mas faltou algo para a conversão dele. O que foi? Ele querer. Não. A resposta está magistralmente no versículo 29. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. O homem desse estava inspirado pelo Espírito Santo. Como é que pode? É bonito demais, é muita sabedoria, muita inteligência, muita coragem, tudo junto. É impressionante. Ó, senhor rei, você não se converteu
porque Deus não quis. É forte. O rei engoliu o orgulho dele. Não, é porque eu não quis. Tudo bem, você não quis também, eu concordo, se você não quiser, é óbvio, ninguém se converte à força. Mas lá na base do Senhor ter ficado no meio, por pouco, Deus não quis completar essa obra no Senhor. E por pouco ou por muito, não importa, não chegou lá, porque Deus não quis. Gente, irmãos, irmão, se acostume a exaltar a soberania de Deus desse jeito, quase sem você sentir, falando assim, é bom demais. Exalte Deus, fale da soberania de Deus, não hesite. Se vai magoar alguém, chatear alguém, não vai ser gozado pelos colegas da faculdade, seja lá o que for, não importa. Exalte esse Deus. É belo demais a maneira como Paulo faz. Agora, é curioso, e outra coisa, ele disse, o que eu gostaria mesmo é que não somente tu, mas todos que hoje me ouvem. Gente, tinha lá o soldadinho que estava lá na porta, sabe aquele soldadinho que fica assim, o tempo todinho, coitadinho, olhando para frente? Se passa um calango ali, ele não pode olhar. O soldadozinho lá. Bem baixo a patente dele. Tinha de todo tipo, devia ter o servidorzinho mais baixo lá do local, lá do fórum, do local lá. Aí Paulo mistura tudo. Mistura o rei, o governador, mistura tudo. O pobre do zelador, do guardinha lá, mistura tudo. E bota embaixo da misericórdia e do poder de Deus. Por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei. Aí o reizinho se sentiu, óbvio. Porém, todos que hoje me ouvem se tornassem quais eu sou. Tudo que eu desejaria. E curioso é que Paulo não fala aqui com arrogância, com amargura. Eu vejo quase um lamento. De coração ele queria que a Agripa se convertesse. Passei dizendo, converti um rei, minha pregação. Não, era todos ali, rei, governador, tudo que fosse, ele gostaria que se tornassem cristãos. Então ele iguala a alma do rei com a alma dos mais baixinhos aqui nesta terra. Pum. Tudo nivelado por baixo. Porque todos são pecadores e precisam de Cristo. É isso que Paulo fez. E ele encerra ainda com jogar um toque de mestre, né? Eu queria que vocês fossem como eu sou, crente. É como diz um comentarista, eu gostei da sugestão dele, deve ter levantado as mãos e dito, exceto essas cadeias. Muito provavelmente ele encerrou assim. Quer dizer, eu estou numa situação espetacular, tanto que é o que eu desejo, para tudo que é rei, governador aqui, todos presentes, como eu estou. Não quero mais nada na vida, além de estar onde eu estou, crente em Jesus Cristo. Não quero mais nada, não troco nada por isso. Agora, tem uma coisinha aqui que está ruim, está sofrendo, está arranhando, está maltratando e minha liberdade. Aí ele aproveitou e fez uma pressão lá. Eu quero encerrar, então, versículos 30 a 32. A esta altura, levantou-se o rei, e também o governador, e Berenice, e bem todos os que estavam sentados com ele, e havendo-se retirado, lá saiu lá aquela corte, né? Com pompa, falavam uns aos outros, dizendo, este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então, Agripa, que entendia dessas coisas, se dirigiu a Festo, que era o governador que não entendia, mas tinha que fazer uma carta para o imperador, dizendo por que estava mandando Paulo para Roma. Esse homem bem podia ser solto. Agripa dizendo, minha opinião é esta, esse homem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, pelo aspecto puramente civil, Paulo não tinha crime nenhum aos olhos de Agripa. Poderia até soltá-lo. Mas ele tinha apelado para César. E quando apelava para César,
estava pelado, não tinha mais meio termo. Em suma, até aqui, no ministério de Paulo, nós vemos Festo rejeitando fortemente o Evangelho. Nós vemos outros aceitando alegremente o Evangelho nas 3 viagens missionárias que nós já pregamos detalhadamente sobre elas. Paulo estava aqui, foi preso logo depois do final da 3ª viagem missionária. Vimos muitas conversões gostosas em Jesus Cristo. Festo duramente repele. Muitos aceitam. Agripa, parece que quase. E eu vou encerrar dizendo, irmãos, assim é pregar o Evangelho. É desse jeito. Muitos, talvez a maioria, vai resistir, não vai aceitar. Dentre essa maioria, alguns vão ser hostis, grosseiros, mal educados, talvez não muitos, pelo menos no nosso contexto atual. Talvez a maioria não aceite, mas de uma maneira elegante, discreta, não quer conversa, desvia o assunto, mas não aceita. Você que é crente sabe muito bem disto. A maioria não aceita. Outros aceitam gostosamente, poucos, mas aceitam. E cada um que se converte a Cristo na sua frente, ou especialmente por um tipo de atividade evangelística sua, que orou por ele, conversou por ele, é uma alegria enorme. Basta um se converter, você fica muito feliz. Você deve ter passado por essa experiência também. E outros não sabem. Converteu, não converteu, disse para a igreja que agora era crente, demorou a se batizar, ficou para lá, ficou para cá, ficou para lá, batizou-se, aí ficou indo à igreja, vibrando com a igreja, depois esfriou com a igreja, aí depois arranjou um emprego esquisito, ou um namoro esquisito, uma relação esquisita e se afastou. Aí depois volta de novo, chorando, e fica nisso. Não adianta querer saber se se converteram ou não. Esses você vai se acostumar a vê-los, tratá-los bem, adverti-lo, isso aqui e tal, e deixar com Deus e com a própria pessoa. Como é que vai ser? Pronto. Se chegar a um ponto de você não reconhecer como irmão, você tem direito de dizer, não, eu não reconheço mais como irmão. Ah, você não pode me julgar. Não estou lhe julgando. Julgar é coração. Então não tem ser humano no mundo que possa dizer, eu declaro que você, assina embaixo, não é crente. Não dá. Agora, você dizer assim, eu não lhe considero um irmão em Cristo, você tem todo direito. A igreja tem esse direito. Não só direito, a igreja tem obrigação. É a disciplina eclesiástica. Quando alguém se comporta não como um crente padrão, a igreja tem direito, obrigação, repito, de não considerá-lo como um irmão em Cristo. Não está julgando a alma dele, não está tomando o lugar de Deus, não, mas está considerando. Isso então é muito pessoal. Mas bom mesmo, e eu queria terminar lembrando os pouquinhos que se convertem. E os muitos que não se convertem vão ser bom perfume de Cristo para perdição. Essa é outra pregação. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender essas coisas e praticá-las. Muito obrigado por nós que somos crentes. E passamos por todo esse processo que a gente vê Paulo falando de conversão, arrependimento, perdão e tudo mais. E quanto aos que porventura estejam aqui sem Cristo, tem misericórdia da alma deles, toca-lhes fundo na alma e que eles conversem contigo, falem contigo e peçam ajuda humildemente, porque, Senhor, eles terão esta ajuda. Como 2 de 2 são 4. Porque Tu tens prazer em ajudar o humilde, o necessitado e que reconhece que é assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.